Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do La Fuesa Talks e agora com uma convidada mais que especial também aqui com a gente, Dona Gisele, tudo bem? Boa noite. Tudo certo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando para o pessoal de Santa Catarina, para todo mundo, né? Um pouquinho da minha história, obrigada por convidar. Eu que agradeço, né? E vamos começar, Gisele. Pode contar um pouquinho da tua vida, como é que começou a carreira da Gisele como atleta, o que levou ela a ser atleta, quando é que despertou isso, com que idade? Bem, eu sempre gostei de esporte desde pequena. Com 7 anos de idade eu já fazia futebol. Eu era a única menina no meio de um monte de menino correndo. Eu gostei muito eu sempre gostei muito de mover meu corpo, de fazer atividade física, então para mim o esporte sempre foi presente desde pequena. Mas eu decidi realmente entrar na academia e querer mudar o meu corpo quando eu tinha ali a fase adolescente para adulta, né? 16, 17 anos. Eu me sentia muito inseguro, eu era muito magrinha. Então eu entrei na academia com esse intuito de melhorar não só o meu físico, mas também a minha autoestima. Eu me sentia muito inferior, não me sentia mulher o suficiente. Tinha namorada e eu ficava comparando com as ex-namoradas. Tipo, nossa, eu não sou nem 10% do que ela era. Coisa boba de mulher, mas realmente eu tinha essa insegurança e a academia entrou com esse papel de me trazer bem-estar físico e emocional. E aí eu assisti um campeonato. Quando eu assisti um campeonato aqui em Balneário Camboriú, eu fiquei apaixonada. Eu vi as meninas no palco, eu vi toda aquela energia, e eu realmente me dediquei para fazer a minha primeira competição já em 4 meses após esse momento. Então fiquei encantada e já procurei um treinador. Na época foi o Carmílio Dagnoni, lá de Rio do Sul, que era professor de capoeira. Ele nem era professor realmente de fisiculturistas, legal, mas é uma pessoa que se disponibilizou, fez um excelente trabalho comigo e já competi. Em 2015, na Vila Germânica, em Blumenau, um evento da IFBB Santa Catarina, sim, com o Thiago da Master, que é o ex-proprietário, né, da Master, que na época era o presidente da federação, e fui campeã, já de cara no meu primeiro evento. Então foi algo assim como se Deus estivesse abrindo as portas e dizendo, vai que aí é o teu caminho. Tem que ter um negócio pela frente aí. Tinha uma veia por ali já para começar. E antes eu fazia administração de empresas, então trabalhava assim, sempre formal, social. Tinha um lifestyle diferente, assim, sempre, né, eu procurei manter uma boa alimentação, até por questão de saúde, mas não assim com a disciplina que eu tenho hoje. E sem dúvidas esse esporte me acrescentou muito, assim, como pessoa. Show. Então começou por ser magrinha, é isso? Naquela... Isso. E quando tu começou, tinha mais ou menos que idade? Eu tinha 18 anos. E o primeiro campeonato veio com que idade? Com 18 anos. Já começou... 4 meses depois, assim, eu entrei na academia fazia uns 6 meses, aí eu já fui assistir o campeonato dentro de uns 2 meses e com 4 meses me preparei e competi. E aí ganhou? E ganhei. Sem graça é isso, né? Já chega... Eu digo que assim, quando a gente é escolhido, né? É uma coisa incrível, porque é um esporte que hoje em dia todo mundo quer ser fisiculturista, né? Todo mundo acha legal o lifestyle, até pessoas de outras profissões assistem, veem a determinação do atleta, se animam e querem ser também, porque realmente é empolgante. Mas não é para todos. E principalmente para se manter, porque tem que ter muita força mental e disciplina de saber que não dá para sair final de semana, não vai dar para comemorar Natal e Ano Novo com a família, porque às vezes eu vou, mas eu não como o que eles comem. Então é abdicar de muita coisa da sua vida para viver esse sonho. E aí, depois disso, o mosquitinho pegou e daí pra frente, é isso que eu quero fazer pra minha vida? Como é que foi? Tu se intercalou por um tempo com a tua antiga profissão e nesse meio tempo sendo atleta? Como é que foi? Então, foi uma decisão assim que foi passo a passo, né? No começo, eu me mantive na faculdade, terminei administração, todo mundo dizia, vai pra educação física, é sua cara, sai do curso porque agora você já não tem mais o mesmo lifestyle, a mesma ideia do administrador, mas não, eu concluí minha faculdade com muito orgulho e isso me ajudou até mesmo hoje na minha carreira, né, porque a mentalidade de um empreendedor e de uma pessoa que está dentro do esporte, quando já tem essa visão de empresário e não só de atleta, muda totalmente. Então hoje eu sou uma marca, não sou apenas uma atleta, né, isso é muito legal. Mas no começo, assim, eu fui aguentando muita bucha, tá? Não foi fácil, porque
no meio empresarial, no meio da faculdade, dentro de pessoas que estavam ali se vestindo sempre social, eu comecei a ir de legging, comecei a levar marmita, então teve um certo bullying, assim, no começo, mas eu me mantive firme, e hoje eu sei que para todas essas pessoas que me conheceram, eu fui um grande exemplo, assim, então Legal. foi bem legal. Isso a gente tá falando de quantos anos atrás, Gisele? Assim, 10 anos atrás, 10 anos. vai para 10 anos. 10 anos atrás abriu uma marmitinha com cheirinho de ovo e tal, tinha um certo preconceito. Hoje em dia tá bem mais normal, assim, sim. né? Graças a Deus o esporte cresceu bastante. Sim. E tem muita gente que, tipo, virou normal, mas naquela época, imagino que há 10 anos atrás já não tinha, assim, um preconceito com isso, né? Bastante. E aí o segundo campeonato, lembra qual que foi? Sim, Já foi. engatou na sequência? Esse segundo campeonato foi uma história curiosa, porque todo mundo queria que eu fosse, né? Eu fiz o primeiro, meu Deus, né? Tava bom já, campeã, deu, né? Tá legal, já passei experiência, porque é muito sofrido, não é fácil. Sim, então eu fiquei assim, não, tá legal, agora eu vou descansar, quem sabe ano que vem eu vejo, mas daí o pessoal começou, não, tu tem que ir, vai ter um campeonato daqui a algum mês, você tá pronta, você tem que ir. Então eu me forcei, mas ao mesmo tempo assim não fiz o meu melhor. Eu fiz, mas assim às vezes comi um pouquinho a mais, que tava com fome, né? Imagina, a gente sai da competição, eu, né, primeira vez inexperiente, tive muita fome. Então controlei o máximo que eu pude, mas ainda assim não cheguei seca como na primeira competição. Então eu fiquei em quarto lugar. Ali foi um tapa da vida assim pra dizer, olha só, esse negócio é sério, tá? Então foi muito bom, porque o atleta, quando ele passa não é campeão, ele também passa por um processo de aprendizado muito grande, que é ver onde foram as suas falhas. A culpa não é do árbitro, a culpa não é da sua família, a culpa não é do seu parceiro que come comida na sua frente, a culpa é sua. Então você assume a sua responsabilidade e toma a rédea e faz as coisas melhor na próxima, que foi o que aconteceu. E aí deu certo? Pro terceiro já... Pro terceiro eu já alinhei, foi um pouco melhor. E como antes eu competia na biquíni, né, eu comecei numa categoria diferente da wellness, que é uma categoria natural, né, na minha época a gente prezava por ser natural e levar um físico mais feminino e slim possível. Então na terceira competição eu fiquei em terceiro lugar, que foi um estadual de Santa Catarina, em Florianópolis. E depois na quarta competição, aí a gente já tá puxando bastante do meu cérebro, mas vamos ver se eu lembro. Olha, foram N palcos. Eu lembro que na biquíni eu tive, assim, terceiro, quarto, segundo. Nunca conseguia ser top 1. Então isso foi começando a me cansar. Entendi. Porque eu batalhava pelo físico perfeito e antigamente o padrão da biquíni às vezes tinha muita variação. E eles pediam uma magreza cada vez mais extrema. Então eu tive muita dificuldade de me encaixar dentro desse padrão, até porque com o tempo eu fui ganhando madurez muscular. E eles queriam uma menina que fosse mais slim, mais suave possível. Entendi. Então aí eu resolvi trocar para wellness, que foi em 2017. 2017 para 2018. Que a wellness também relativamente é uma categoria nova, por assim dizer, né? Sim. E aí depois se encaixou na wellness e não trocou mais. Não, e foi a melhor escolha para minha vida. Porque eu estava realmente assim me sacrificando demais para viver uma coisa que eu amava. Então eu já não estava mais sendo saudável, estava começando a não ter mais vida. E aí a wellness me abriu essa oportunidade de poder treinar melhor, de comer melhor, porque na biquíni eu não podia nem treinar. Então o prazer do bodybuilding é treinar. Então tu não estava conseguindo fazer isso também. Isso. Entendi. E como é que foi essa crescente para hoje a tua relevância mundialmente falando é gigantesca, né, Gisele? Não foi do dia para a noite, teve todos esses percalços lá do início, imagino que hoje também tenha, mas numa proporção diferente, né? Exato. Qual que foi o ponto de virada, assim, tu foi pegando gosto, passasse por todos esses campeonatos, mas tipo assim, tu foi para fora para viver, experimentar, o que te moveu a ir para fora? Era a facilidade do esporte lá? Era patrocínio? Era o incentivo? Porque o Brasil hoje está crescendo, está tendo uma visibilidade maior. Tu está muito mais dentro desse meio, tu pode falar com muito mais clareza e sabedoria. Mas o que te levou a ir para fora? Quanto tempo faz que tu foi para fora? Foi um ato de coragem, assim. Eu digo que eu tive que ser muito corajosa, porque você investir do seu próprio bolso no seu sonho, investir alto, né? Na época, mais de 10 mil reais no meu sonho e sei lá, 6 anos atrás, 10 mil reais era muito mais do que hoje, né? Então, eu acreditei no meu sonho e fui até contra algumas circunstâncias. No momento eu estava participando, o que eu vejo que foi o ponto-chave, foi quando eu fui para o Romênia, em 2020.
que foi a minha primeira competição profissional. Onde eu ganhei o meu Procard, foi assim, um milagre de Deus, realmente. Esse momento da minha vida foi aquela coisinha assim que tu vê a mão de Deus na situação, porque foi muito lindo. Eu saí do Brasil eu não lembro exatamente qual que foi a data, mas acho que foi meio do ano. E eu tinha feito uma competição no Brasil e tinha ficado em segundo lugar. Então eu tava batendo na trave toda a competição. E eu tava fazendo parte de um projeto na época de uma marca. E eles queriam que eu seguisse competindo no Brasil. E eu disse, não, eu vi uma oportunidade internacional e eu quero tentar fora porque eu já tô batendo na trave há tanto tempo, já faz 7 anos que eu tô aqui nessa luta, e 6 anos, e eu não vejo a hora de poder ganhar o meu cartão profissional. Então eu peguei, juntei meus economias e vamos embora. Eu fui pra Romênia, uma viagem longa, a primeira vez que eu fiz uma viagem tão longa em preparação. Eu tomei 16 litros de água no voo. Eu fiz cardio dentro do avião, eu levantava de hora em hora para me movimentar, para não ter retenção. Então, foi uma experiência, assim, muito única e eu acredito que esse foi o ponto de virada na minha vida. Foi lá que tu ganhou o Procard? Foi. Tu chegou lá já para competição ou tu foi um pouquinho antes, tu lembra? Eu cheguei uns dois dias antes para adaptação do corpo, 2-3 dias antes. E no dia que eu ganhei o Procard foi o sábado e no domingo eu já participei do show profissional e ganhei a vaga para o Mr. Olímpia. Que legal. Imagina que coisa incrível. Eu fui a segunda atleta a ganhar uma vaga para o Mr. Olímpia da história. Então, a primeira foi a Franciele e a segunda foi eu. Então, na história do esporte, assim, tem esses pequenos detalhes que, para nós, atletas, isso é muito marcante. Talvez as pessoas de fora não conheçam, mas isso, na história da categoria Wellness, dos primeiros campeonatos que aconteceram no Mr. Olímpia, eu fui a segunda atleta a se classificar para o evento. Perfeito. O Mr. Olímpia veio há quantos anos atrás? Foi essa época, exatamente quando lançou a categoria Wellness no Mr. Olímpia, eu fui a segunda a se classificar. Então, há 4 anos atrás, 2020, exato, nós estamos em 24. 4 anos atrás. O teu primeiro Olímpia foi em 2020, isso? Deveria ter sido, porque o que aconteceu? A gente teve aquele episódio da pandemia, então isso dificultou muito os vistos, né? Então eu não consegui tirar o meu visto no primeiro ano. Aí eu fui no segundo ano, em 2022, 23 e agora 24. Participei de 3 Mr. Olímpias. Quando tu ganhou o Procard, tu voltou pro Brasil ou já ingressou para ir para fora? Como é que foi? Olha, esse Procard foi uma abertura de portas na minha vida. Depois que eu saí desse evento, eu trabalhei 1 ano e fiz um evento no México, que era para eu ter feito já um evento do Mr. Olímpia, né? Mas infelizmente por questão do visto eu não consegui. Então durante todo o ano seguinte, a minha vitória no Romênia, eu fiquei buscando conseguir o meu visto. Cheguei até ir para a República Dominicana, que na época o Ramon Dino, o Jorlan, todo mundo estava para lá para tentar visto lá também, que estava sendo mais fácil. E eu não consegui, e eu não desisti. Eu consegui ainda manter minha cabeça firme e fui para um campeonato em Monterrey, no México. E nesse campeonato eu ganhei pela segunda vez a minha classificação para ir no Mr. Olímpia. Então, depois disso, eu tive uma viagem a Dubai para uma expo de um patrocinador que eu tinha em Hensed. E eu passei 10 dias lá, e eu fiquei encantada. Então, dali começou a me despertar a vontade de morar fora. E no ano seguinte eu já estava morando fora. Primeiramente eu fui morar em Cancún, no México. Eu formei uma comunidade. Todas as idas que eu fui ao México, as pessoas iam me abraçando cada vez mais e conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades. Morei 3 anos lá e foi muito legal, muito enriquecedor, um povo muito acolhedor de verdade. E sempre com a ideia de Dubai na cabeça. Todos os anos ia para Dubai 2-3 vezes por ano. Já estava até cansada de fazer os trechos longos de ir para lá, mas realmente é um lugar encantador. E eu estava achando um meio de como viver naquele lugar, porque realmente é uma vida maravilhosa. E aí eu me mudei para lá agora recentemente, tem 1 ano. Estamos aí batalhando pelo nosso espaço. Perfeito. É a experiência de estar lá, daquela Gisele que saiu, de estar 4 meses treinando, já foi para o primeiro campeonato, para 6, 7 anos depois estar lá em Dubai. Tem muito chão por aí, tem muita luta, tem muito trabalho duro envolvido nisso, né, Gisele? Com certeza. A experiência de estar morando lá fora, como é que é? Teve algum percalço, imagino que tenha? Sim. Qual que foi, tipo assim, mudasse, qual que foi a maior dificuldade, assim, para conseguir depois de estar lá? Eu acho que eu fui inteligente até na minha decisão de não ir direto para Dubai, porque eu tinha recebido até uma proposta de trabalho muito boa lá, nos Emirados, e já era para estar morando faz 3 anos,
Porém, eu como brasileira, né, e mulher, e na época também sozinha, eu tive a cautela de ir passo por passo. Porque quando a gente não conhece, a gente tem que ir conhecendo, se informando, aprendendo, para depois se lançar. Tem pessoas que têm já essa aptidão de já se lançar de vez. Eu preferi ir fazendo aos poucos, com mais calma, entender como funcionava todas as coisas. E o que influencia muito hoje em qualquer decisão de mudança de país é principalmente a questão financeira, né? O currency, a moeda de onde você vai viver. Então, ter vivido no México antes foi legal para eu ter juntado um pouco mais de dinheiro, porque querendo ou não, o peso mexicano é um valor menor do que o real. Então, tive uma vida com uma qualidade de vida muito boa, uma comida muito boa, um aluguel mais barato, um custo de vida mais barato. E me preparei e fui estudando como viver em Dubai, porque Dubai não é tão caro quanto as pessoas pensam. Mas sim, tem um custo um pouco mais elevado, principalmente para fazer a sua documentação, para o seu aluguel, que são as despesas básicas, assim, para você ser um cidadão legal e poder desenvolver uma vida bacana. Mas essas decisões valeram muito a pena. Fazer o meu documento, ter a minha conta bancária, começar o meu negócio lá foi a melhor decisão que eu poderia ter feito, porque é um país que realmente incentiva as pessoas a serem empreendedoras e você tem uma segurança que isso para mim é indispensável. Eu morava aqui em Balneário, a gente sabe que é uma cidade muito segura no estado de Santa Catarina, mas sofri alguns furtos de bike na minha casa, às vezes na academia, o desrespeito das pessoas de pegarem coisas que não são suas. Então, assim, em Dubai isso não acontece. Não acontece mesmo. E é muito bonito isso, sabe? Você se sentir respeitado e seguro. É maravilhoso. E pro esporte lá, como é que é? Tem incentivo? Não tem? Como é que funciona hoje lá? Olha, eu sou muito abençoada. Eu realmente tive essa certeza e essa segurança de me mudar pela Binus Gym, que foi a academia que me acolheu. O seu Anis lá, ele faz assim para os atletas uma condição que é melhor que de pai e de mãe, eu digo, porque pai e mãe às vezes não te dá mesada e não te ajuda, mas o pai e mãe Binus Gym, assim, foram fantásticos comigo. Eles me patrocinam em alimentação, roupa, academia, então eu tenho suporte 100% para viver como atleta tranquilamente. Hoje eu ganho também meus patrocínios, então se eu quisesse viver só com os patrocínios e sendo atleta com o suporte que eu tenho da Binus lá em Dubai, seria perfeito. Mas eu sempre tô correndo atrás, né, porque esse esporte não é para sempre, então a gente tem que fazer aí os nossos negócios, desenvolver um plano de futuro para no futuro, quando eu quiser me aposentar na minha carreira, eu ter frutos disso para colher, né? Perfeito. E falando de Mr. Olímpia, como é que foi a sensação de conseguir chegar lá? Foi um trabalho danado, né? E a primeira vez que tu pisou naquele palco lá? Olha, como eu fiquei um ano, assim, me preparando para o evento e não competi no evento, e tive que manter o meu emocional e o meu físico firmes e fortes para o próximo ano, foi, assim, uma vitória gigantesca. Eu fiquei em 6º lugar no meu primeiro Mr. Olímpia, mas eu senti como se eu fosse a campeã, porque, de fato, foi muito difícil, não foi fácil. A pressão psicológica de um palco grande como o Mr. Olímpia é muito grande. Então, você tenta fazer o máximo perfeito possível, você dá o seu melhor todos os dias, mas o resultado realmente depende daquele momento. E naquele momento, no meu primeiro Mr. Olímpia, aconteceram alguns percalços, assim, no momento ali da competição, mas eu lidei muito bem, graças a Deus, e consegui ainda desempenhar um ótimo papel. Mas não é fácil, tá? O sentimento, assim, de pressão psicológica, realmente... E caminhar de biquíni, de salto, naquele Mr. Olímpia ainda o palco era meio fofo. Nossa, gente, foi assim, muito difícil. Foi um teste para ver se você é profissional mesmo, sabe? Eu digo que para estar no Mr. Olímpia, para pisar naquele palco, você realmente tem que estar muito bem preparado, física, emocional, psicologicamente, para fazer isso. É que, tipo assim, pegasse um 6º lugar... Assim, não é pra qualquer um, né? Ninguém tá lá, tá à toa, né? Todo mundo passou por muito trabalho para poder chegar lá. Então, tipo assim, um 6º lugar que a gente tava conversando em outros momentos, tu competir por competir é um negócio que pra mim particularmente não faz muito sentido. Primeiro que é um esporte caro, e só pra dizer que tu foi, mas tu tá lá, um 6º lugar é uma vitória de um tamanho que acho que não tem tamanho, assim, até né? o próprio Ronnie Coleman, Jay Cutler, todos esses atletas entraram no Mr. Olímpia tirando os últimos lugares da competição. Então a minha primeira competição já tá dentro do top 6, é incrível.
E não ganhei financeiro nesse momento, mas a satisfação pessoal de ter apresentado o meu melhor e ser reconhecida no mundo como uma das melhores do mundo, isso não tem preço. E aí depois, como é que foi a experiência? O próximo ano, já no ano seguinte, tu já voltava de novo, né? Sim. Eu, na verdade, classifiquei todos esses anos que eu competi 3 vezes. Então, eu não ganhei só uma vez, eu ganhei 3 vezes, 3 qualificações. E eu sou atualmente a mais campeã da categoria. Eu tenho 10 vitórias no profissional, então isso é muito incrível, assim. Quero conseguir manter esse título, porque não é fácil, né? Mas as meninas estão vindo, tá? Estão tentando buscar, Estão tentando buscar. Vamos ver como é que vai ser esse 2025. Eu tô planejando algumas competições, mas o meu segundo Mr. Olímpia eu já me saí muito bem, muito melhor, muito mais tranquila, muito mais segura. Por já ter passado a experiência, já ter vivido aquilo, eu consegui alinhar os pontos positivos e negativos. Até eu fiz, depois da competição, pedi o feedback dos árbitros para saber o que eu precisava trabalhar no meu físico, né? E quanto ao que compete a mim, eu também fiz anotações dos erros que eu cometi para não cometer de volta. Observações também com o meu coach, de ele dizer, olha, rede social, a partir desse momento você já não olha mais, tal coisa você já bloqueia, porque realmente o que mexe com a nossa cabeça antes da competição pode alterar o resultado final. Então eu procuro fazer um detox assim de coisas que me colocam para baixo ou que me fazem me sentir negativa, porque a gente se compara muito, é impossível não fazer isso. Então no momento da competição você tem que estar focado em você. Aí no segundo Mr. Olímpia eu já fui com uma mentalidade bem mais tranquila, peguei um 5º lugar, que também foi excelente. Foi em Orlando, uma experiência muito melhor, sendo sincero, eu amo o Olímpia em Orlando, não em Las Vegas, porque Las Vegas é um clima mais seco e é difícil a adaptação. No geral dos Estados Unidos, eu não sou muito fã dos Estados Unidos, mas a gente tem as melhores competições do mundo lá, então tem que ir pra lá, né? Mas aprendi a lidar com até mesmo o meu preconceito e o meu ponto de vista, porque às vezes eu achava que os americanos são muito frios, que não têm a mesma receptividade dos brasileiros, e é uma verdade. Porém, você também não pode se fechar nessa verdade e ser assim duro, né? Então eu comecei a me abrir e ver que também existem pessoas boas e fazer amizade com essas pessoas. E a minha última experiência agora, que eu fiquei também em top 5 esse ano, foi assim muito mais tranquila. Graças a Deus. Depois de ter passado 2 vezes pela experiência, a terceira foi a mais leve possível de todas. E foi maravilhoso. De verdade, aprendi também algumas lições. Poderia talvez ter ficado um pouquinho melhor colocada. Como eu não tive o Will lá, a gente conversa muito um com o outro, mas o olho da pessoa em ti é outra coisa, né? Então, ele me ajudou muito no Olímpia Brasil, a gente conseguiu ajustar alguns detalhes que faltaram para o Olímpia Las Vegas, e eu fui campeã aqui no Brasil. Então, assim, o amor, o carinho, o cuidado de você estar com uma pessoa do seu lado para te incentivar é muito bom, muito importante. Lá eu tava com o meu coach, ele também me deu todo o apoio, mas eu senti que talvez eu poderia ter enchido um pouquinho mais. Então, pro físico do Olímpia em Las Vegas, pro físico do Brasil, a maior diferença foi realmente no padrão do músculo, assim, no aspecto visual. Tava mais cheia no Brasil. Então, mais uma liçãozinha ali para meu caderninho. Nunca a gente perde, a gente sempre aprende, né? Tá sempre aprendendo, né? Exato. Entre o primeiro campeonato no Olímpia e esse último agora, tu se sentiu mais tranquila pela experiência e tal, mas qual que é o sentimento do primeiro é o terceiro, né? Qual que é a diferença de sentimento? Aquele primeiro deve ser um frio na barriga por ser novidade. Já no terceiro ano, qual que é o frio na barriga do terceiro ano? O frio na barriga do primeiro é aquela incerteza e insegurança de se tu tá perfeito, se tá bom o suficiente, se vai sair tudo certo, né? Aquela coisa de como vai ser o palco, como vai ser a plateia, como que vai ser a reação das pessoas. Então tinha ainda aquela dúvida de como ia ser, né? Porque eu nunca tinha vivido. E agora no terceiro eu já me senti uma lenda. Eu já entrei assim com uma confiança de que, cara, eu tô aqui pra brigar pelo top 1. E eu me senti realmente já vitoriosa do começo ao fim, mas não com aquela pressão de que tenho que ser campeã. Até no segundo campeonato eu tinha uma pressão dentro de mim, tenho que ser campeã. E eu entrei no evento assim, orando e acreditando que eu ia ser campeã do começo ao fim.
E passei também no meu segundo Mister Olímpia, minha avó estava quase falecendo aqui no Brasil, eu estava muito preocupada. Então esse impacto emocional antes do show também é muito perigoso de você desestabilizar. Até meu coach não me deixou comer muita coisa porque ele ficou com medo de que eu tivesse indigestão, né? Porque às vezes um estresse emocional o corpo não digere bem, então poderia ficar com o abdômen inflamado, né? Então, essa questão psicológica é muito importante. Eu dominei isso muito bem nesse último Mister Olímpia e foi o que resultou de eu conseguir prestar atenção nos árbitros no momento do palco, sem tremer, sem piscar, sem o sorriso tremer. Eu tava plena. Como se eu estivesse aqui falando contigo, assim eu tava no palco, sabe? Com essa mesma atenção, com essa mesma tranquilidade. Maravilhoso. Então, a diferença de o primeiro para o último foi de sentir que realmente eu faço parte daquilo. Até porque esse evento foi o evento de 60 anos. Foi um evento comemorativo muito especial. Todas as lendas do esporte estavam lá. Então, só o fato de eu ter sido chamada para as finais e estar no top 5, né, nesse caso esse ano, é uma honra gigantesca. Eu faço parte da história do Mr. Olympia. Isso é incrível. Não é para qualquer um, né? É verdade. Olhando para trás para aquela menina que começou no primeiro campeonato e tá alcançando tudo isso, não sei nem como o tamanho do teu sentimento. É o orgulho, sabe? Eu vejo assim, tipo, aquela menina indefesa hoje se tornando uma grande mulher e às vezes até nem eu mesma acredito assim na proporção de tudo isso, mas eu entrego nas mãos de Deus e eu sei que Ele tem o melhor pra mim. Então eu sempre tô batalhando, fazendo o meu melhor, que as coisas vão acontecendo. Acontecem. E nessa trajetória toda, desde saindo do amador até no profissional, vários percalços aconteceram. Tem algum assim que vem na tua cabeça? Isso aqui foi um ponto, talvez que eu pensei em parar de competir, ou que isso aqui me deixou muito mal, me atrapalhou. Tem algum momento assim que mais marcou, Gisele? Teve. Na verdade, teve 2 momentos. Um momento no início da minha carreira, quando eu decidi me tornar wellness, que foi quando eu estava competindo num Arnold, né, em São Paulo. Eu tive uma preparação muito desgastante, muito intensa. Eu era biquíni, então eu fazia 4 cardios por dia de 1 hora. E eu já não conseguia mais ter uma vida normal, assim, com as pessoas, assim. Eu ficava realmente mais em casa nos últimos 20 dias para competir. Eu só levantava da cama ou do sofá para ir fazer o cardio, ir para comer e treinar. Eu tinha uma vida, assim, zumbi. E financeiramente investi tudo que eu tinha para poder participar do evento e estava com uma expectativa muito alta de me tornar profissional, porque eu realmente estava muito bem. E cheguei no evento e fiquei em 8º lugar. Então, a primeira vez na minha vida que eu desci de um palco sem uma medalha, sem nada, assim. Eu lembro que tinha uma menina junto comigo, saiu eu e ela, as outras se premiaram. E a gente abraçou, assim, me deu as mãos. Eu lembro ela super magrinha, assim, até esqueci o nome dela, querida, abençoada. A Fabiana, ela me deu as mãos assim, ela disse, Gi, não desiste, vamos seguir firme. Hoje não foi a nossa vez, mas um dia vai dar, vai dar certo. Cara, eu lembro como hoje, assim, da minha sensação de tipo, puxa vida, é tanto esforço, tanta dedicação pra chegar aqui e sair sem nada, sabe? Aí eu decidi comigo mesmo, não, é hora de mudar. É hora de respeitar o meu corpo, respeitar o trabalho que eu tô fazendo, porque se não é apreciado nessa categoria, então eu vou buscar uma categoria que eu me encaixe, que eu seja apreciado. Então esse momento foi, assim, um baita percalço na minha vida. E o segundo, que eu posso dizer que foi difícil, foi no meu primeiro Mister Olímpia. A preparação do primeiro Mister Olímpia foi muita dedicação também, muito esforço. E na época, o coach que eu tinha era um pouquinho, né, mão pesada na questão de medicação, então eu já estava meses, assim, sofrendo com muita dor de cabeça, com muito estresse físico, emocional. Então, pós-campeonato, eu tive bastante problemas de saúde, eu tive que fazer uma pausa e cuidar realmente do meu corpo. Eu estava com pedras nos rins, eu estava com, assim, ínguas inflamadas, meu corpo estava todo inflamado, estava pedindo ajuda, sabe? Eu estava super seca, mas o meu corpo já não suportava mais preparação, então eu tive que dar um pause. Até não fui no Arnold que eu fui convidada, foi bem ruim, assim, pra minha imagem também, querendo ou não, isso é ruim, quando a gente é convidado para um evento você tem que ir, só que o meu corpo não tinha como continuar puxando. Até hoje ainda não consegui fazer um Arnold, que é um sonho, né, como profissional, mas se Deus quiser, o momento certo isso vai acontecer. E foi também um momento bem difícil, assim, de ver o quanto eu puxei o meu físico, puxei o meu corpo por um amor que eu tenho pelo esse esporte, mas que ao mesmo tempo começou a se tornar algo, assim, que estava ficando doente. Então,
É difícil para você, como atleta, assumir que você precisa parar. Porque a gente eu amo competir. Então, quando você sente que o seu corpo tá ali sofrendo, você ter que parar porque o seu corpo tá sofrendo também é muito difícil. É difícil tu ter que imagina, se segurar assim, sendo que tu ama tanto o que tu tá fazendo, né? Isso o nosso esporte está crescendo cada vez mais. Tem muita menina nova entrando. Tens alguma dica para a galera não bater tanta cabeça como talvez tu bateu lá no início? O esporte, principalmente no Brasil, não era tão difundido como é hoje. Graças a Deus está crescendo cada vez mais. Mas às vezes as pessoas têm uma percepção do que é só o palco e não do que é os bastidores e o trabalho, tanto na parte física quanto mental, que talvez seja o mais difícil ainda, né? Exato. Se fosse para dar uma dica para quem está começando, primeiramente a gente tem que procurar alguém que a gente tenha afinidade e acredite no trabalho para ser treinador, que você possa ter confiança, né, no trabalho dessa pessoa e, sem sombra de dúvidas, um acompanhamento psicológico. Algo que eu priorizei do começo ao fim da minha carreira é ter um acompanhamento psicológico. Porque um atleta de alto rendimento, ele vai passar por muitos momentos de ter que forçar a si mesmo a dar o seu melhor, até mesmo no treino, no dia a dia. Uma pessoa que treina sabe que vai chegar o momento que vai doer, mas você vai continuar fazendo mesmo com dor. E o esporte é sobre isso, você tá cansado, você tá fadigado, você não querer fazer nada, mas você tem que fazer. Então essa força mental depende muito também de um trabalho profissional. Então ter uma equipe multidisciplinar para te apoiar. Mesmo que é um atleta amador que está começando agora, faz aí uma parceria com uma pessoa que trabalha com miofacial, por exemplo, que também é uma coisa muito pontual e importante. Faz a parceria com um psicólogo, busca um bom coach para te direcionar, uma pessoa que tenha princípios, que vai te respeitar como ser humano, que é muito importante. A gente não é só resultado, não é só uma medalha. A gente é um corpo físico que sente dor, que passa inúmeras dificuldades, então tem que ser alguém que entenda isso também, que tenha essa visão humana, e ensaiar muito pose. Os atletas se preparam muito bem no dia a dia, né, fazendo a sua comida certinho, treinando certinho, mas não treinam pose. Então a pose é uns 70% da nota. Se você chega lá com um físico lindo, mas não sabe apresentar, você perdeu. Então é muito importante ensaiar a pose e preparar a sua cabeça durante esse período que você está treinando, ensaiando, para viver aquele momento antes mesmo dele acontecer. Que a competição ela começa já no dia a dia no teu treino. Ali você está competindo contra você mesmo. Que essa é a verdadeira maior competição no esporte. É você mesmo. Não é contra fulano ou ciclano que tem as costas boas ou a perna boa. Você tem que olhar para você. Olhar para o seu físico e ver o que está precisando melhorar no seu físico. O que você tem de bom e o que você tem que melhorar. E aí começa a competição. Perfeito. E a Gisele se preparando. Tem várias abdicações durante tanta preparação. Imagino ali, principalmente próximo do campeonato, chega no extremo, vamos dizer assim. Para as relações tuas particulares, amigos, relacionamento, família, sofre? Como é que é isso? Hoje em dia ficou mais tranquilo? No início tinha algum problema? Tua família? Eu até comento com as pessoas, né? Como eu comecei muito cedo, eu comecei com 18 anos, eu abdiquei de muita coisa, assim, com amigos para viver o esporte, porque pra mim fazia mais sentido estar em casa dormindo, descansando, do que sair pra uma festa e perder a minha noite de descanso para no outro dia treinar. Então foi uma escolha minha, que eu não me arrependo, mas que realmente é um pouco difícil, né? Porque você deixa de viver momentos assim, né? Mas hoje em dia já se tornou assim, eu sou muito seletiva com o que eu faço. Que se não vai acrescentar para aquilo que é o meu objetivo, já não tem mais o meu interesse. Então, uma festa de família é claro que é importante, mas já passei, assim, muitas Páscoas, por exemplo, sem comer um chocolatinho com a família, sem celebrar uma coisinha assim, porque eu sempre estou em preparação. E até Ano Novo também, às vezes Natal, assim, na ceia, pegar só uma proteínazinha, né? É difícil, mas assim, se você souber ter disciplina e interagir, dá para levar a sua comida junto, dá para ir participar dos momentos, né? Mas influencia, não tem como dizer que não. Mas eu agradeço a Deus, porque em todas as coisas que a gente vive, o que eu vejo que é o maior erro das pessoas no geral é os exageros.
Então, tudo que é demais, tudo que passa do limite, ou que você não tem controle, vai acabar algum dia te fazendo algum dano, vai causar algum problema. Então, essa vida de atleta, por mais que seja difícil e restrita, ela também é uma vida que te direciona para o teu objetivo, te faz ser alguém melhor. Então, tem as suas dificuldades, mas os benefícios também são muito grandes, é muito bom. São esses detalhes dessas abdicações e de todo esse cuidado que te fizeram chegar onde tu chegou, né, Gisele? Não é à toa. E, assim, na dieta, no treino, tem alguma coisa assim que, tipo, tu odeia fazer, ou tem algum alimento que tu adora comer, mas tu tem que abdicar a mão porque senão tu sabe que vai influenciar no físico, ou quanto a dieta é tranquilo? Então, tudo depende da fase, né? Porque é engraçado, às vezes quando a gente tá na reta final, tu tem vontade de comer 1.500 coisas. Mas daí tu pode, aí tu já não tem mais aquele mesmo prazer, assim, porque era mais a vontade de comer do que de fato o comer. Porque o alimento também não te faz bem. É uma loucura. Às vezes eu tenho desejo, assim, de comer pizza na reta final, ou comer alguma coisa assim, mas eu não tenho nem a coragem, e depois quando eu tenho oportunidade eu demoro muito, eu planejo bem, porque eu sei o efeito colateral dessa comida em mim. Então não vale a pena às vezes o efeito colateral. A gente tem as vontades, mas a gente tem que controlar, porque não é só pelo físico, pela aparência física, mas por como você se sente. A disciplina, ela faz a gente se sentir melhor, assim, bem-estar estomacal, sendo sincero, porque quando come um queijo, uma glúten, que eu não sou muito acostumada, você fica já uns 2 dias ali com o estômago reclamando. Então, poxa, vale a pena? Sim. Não vale a pena, né? Aqueles 15 minutinhos de alegria, talvez naquele momento, depois vão se refletir por mais tempo com esse pensamento, né? Eu gosto, né, respondendo a pergunta, eu gosto muito de coisas derivadas de leite. Sempre fui muito acostumada com coisas derivadas de leite, queijo, iogurte, essas coisas, mas eu não posso. É bem complicado. Glúten e lactose, pra mim, é bem difícil. Pós-campeonato, tem alguma coisa assim? Tem uma refeição pra poder, pra chutar o balde, ou não chega? Tem. Tipo, claro que eu vou sair pra comer uma besteira. Eu nos primeiros dias pós-campeonato, até é interessante, né? Fica como uma experiência para as pessoas. Todo mundo que sai da competição já vai direto comer o mundo, né? Eu aprendi, depois de ter feito isso também, de que não é o ideal. Porque você tá com o seu corpo num estado praticamente de UTI. Você saiu, assim, de uma preparação super intensa, comendo pouquinho em pouquinho, e baixou totalmente a sua água, tomou ali medicamentos para ajudar a tirar a água, e daí você chega, assim, com o corpo totalmente desgastado e vai jogar uma bomba de sódio, de caloria, de gordura, de açúcar. Isso ali no outro dia você vai acordar inchado, vai acordar se sentindo mal, vai passar uns 2 dias, assim, sem conseguir nem treinar direito. Isso pra mim não funciona. Então eu aprendi que é melhor nos primeiros dias pós-competição ir colocando, reintroduzindo aos poucos os alimentos e usar mais frutas, coisas que vão hidratar o teu corpo e te recuperar a saúde. Primeiro pensar em recuperar a saúde para depois pensar nos prazeres. É claro que eu vou comer um sorvetinho, eu vou comer um hambúrguer, eu vou comer uma coisinha que eu queira, mas não com exagero e sem controle, porque senão isso vai me fazer mal depois. Então eu gosto. Nesse Mr. Olympia a gente saiu para comemorar com os amigos, eu comi carne vermelha, um corte de carne bem gostoso, e comi uma flatbread pizza, aquela pizza pequenininha, sabe? Eu comi aquela ali, mas no outro dia já tava mal. Já deu uma estufada, então. Aí dos dias subsequentes eu fui fazendo dieta, pra me sentir melhor de volta. É assim. É a vida de atleta, né? Vida de atleta. E assim, passou o campeonato ali, foi mês passado, né? Isso, mês passado. Já tá planejando um próximo, tu quer fazer uma preparação um pouco mais extensa, já pensando no próximo Mr. Olympia, já tem algum campeonato em mente antes? Como é que tá a tua... Então, pro próximo ano a gente tá com projetos de trabalho. Já fazem alguns anos que eu venho competindo sequências de 5 competições por ano, 4 competições por ano. Esse ano eu fiz 4, então eu decidi que esse momento vai ser um momento importante para mim focar no meu trabalho. Então eu vou fazer uma pequena pausa no primeiro semestre do ano e para o segundo semestre, mais próximo do Olímpia, até para conseguir desenvolver melhor o meu físico, melhorar alguns pontos, porque só em finalização você está sempre seco. Você está ali cavando mais. Então agora eu quero construir mais, encher um pouco mais para depois, no segundo semestre, planejar algo mais próximo do Olímpia, para competir próximo do Olímpia, para me deixar mais afinadinha, né? E daí competir no Olímpia com um físico novo, renovado. Perfeito. Isso já mirando lá nas cabeças, buscando o para ser a campeã, com certeza. E vai vir com certeza, Amém. né?
Eu não sei quando, mas Deus tá preparando o momento, sabe? E eu vejo que isso é uma estratégia inteligente. Esse esporte também é um esporte de estratégia. Você tem que analisar os teus adversários, os competidores, para ver o porquê que eles estão à frente de você. Então eu comecei a analisar e muitas meninas do top 2, 3 e 1, elas tiram tempo de pausa, tiveram seu tempo de pausa e eu não tive isso. Então eu preciso fazer isso. Isso é um passo que eu acredito que vai ser muito benéfico para mim agora. Perfeito. A tua vaga pro ano que vem tu já conseguiu esse ano, então te dá essa liberdade de tempo para justamente poder parar e pensar. Nos outros anos também foi assim? Tu conseguiu com mais tempo ou foi meio que em cima da hora, com menos tempo de preparação? Ano passado sim, esse ano também, mas no primeiro ano eu não consegui competir, então foi diferente, mas sempre já eu garanto o mais cedo possível. E ano passado eu garanti cedo e esse ano eu me forcei a barra assim para competir no início do ano porque eram competições que eu gostaria de participar, o New York Pro e o Pittsburgh, e eu tive uma baita lição, não se deve forçar. Quando você tá precisando descansar, descansa. Então o New York e o Pittsburgh foram campeonatos que não estavam planejados, mas que por orgulho e por querer ser bicampeã nesses eventos eu fui. E quase deu errado, mas graças a Deus que deu certo. Deu bom. Deu certo, mas é um aprendizado, mais um aprendizado para a carreira. Perfeito. Tem algum título assim que foi, não talvez por ser o mais expressivo, mas talvez naquele momento ou naquele dia o mais significativo para ti assim, não, esse daqui se fosse para ganhar só um, eu queria que fosse esse daqui por causa do momento ou por causa do título. Tem algum assim que te vem à cabeça? Olha, eu confesso que o New York Pro tem um espaço especial no meu coração. É um evento que, nas 2 vezes que eu participei, foi bastante significativo. A primeira vez, eu estava vindo já de 2 vitórias, e foi uma terceira vitória, assim, que me deixou muito tranquila em relação ao que é uma preparação em paz, assim, uma preparação sem você forçar, muito pelo contrário, indo mais devagar e fazendo as coisas assim de forma mais tranquila, porque eu já estava pronta, eu só precisava segurar o meu corpo, a minha mente e continuar ali naquele dia a dia até chegar o dia do show. Então, o meu primeiro New York Pro em 2023 foi muito bonito, foi muito significativo e dava para ver no palco quão tranquila eu estava, quão bonito é ver um atleta assim seguro e fazendo as coisas assim com uma graciosidade, sem nervosismo, ali para mim foi bem importante. E esse ano também. Esse ano foi uma reviravolta. Esse ano eu tinha competido no Pittsburgh e perdido para Elisa, que é uma atleta de República Dominicana que também tem ganhado bastante espaço no esporte. E eu não queria ter perdido porque era o meu evento e eu já tinha ganhado esse evento no outro ano, então foi bem difícil, foi... Nossa, uma barra, assim, eu fiquei mal mesmo, mas eu me levantei, me reergui, isso de um dia pro outro, né, porque não tem nem tempo, né. E de um dia pro outro já comecei a preparação de volta pro evento seguinte, que foi o New York Pro. Em uma semana eu tive uma alteração, assim, muito grande, eu mudei muito, melhorei muito meu físico e numa reviravolta ganhei essa mesma atleta no show seguinte. Então foi, assim, lavar a alma, foi... mostrar para o mundo o quanto eu sou capaz, porque muitas pessoas no meu lugar teriam desistido, né? Poxa, não ganhei o campeonato que eu esperava ganhar, era para ter sido campeão, fui campeão no ano passado, que vergonha, e agora, não vou conseguir. Muitas pessoas teriam desistido, e eu tinha apenas uma semana. E eu fui lá, persisti, lutei, muitas coisas aconteceram na semana desse evento, mas eu consegui. Então, esses 2 eventos, assim, o New York Pro... em geral, foi muito especial pra mim. E o show é o dia, o atleta é naquele dia, se tu estiver pronto um dia depois já não é que não serve de nada, mas tipo pro campeonato passou, né? Exato, o resultado é lá. Então todo cuidado, às vezes um erro, a cabeça um pouquinho nervosa, qualquer a pose que tu falou imagino que é de grande importância também, tanto quanto o físico, é saber valorizar e mostrar no palco tudo que tu passa, tranquilidade também, a categoria wellness também, que é uma linha que tipo assim, não ela é uma linha muito bonita de tu assistir, então a tua tranquilidade de estar mostrando o físico que tu tem também, acho que faz toda a diferença, essa tranquilidade de estar pousando. Em uma semana foi de um para outro? Uma semana de um campeonato. E aí tu ganhou eu ganhei da mesma competidora, da Elisa.
como é que pode, né? Uma semana, é uma semana... Uma semana. E foi algo, assim, surreal, assim, porque... É claro, ela também já sabia. Dava pra notar no backstage, assim, que a gente teve... A gente, quando se prepara, sabe o que tu muda na preparação. Então, ela tinha mudado as estratégias para essa preparação e eu acabei acertando mais. E o detalhe do acertar e do errar é uma linha muito tênue, muito fácil de você errar ou muito fácil de você acertar, porque se você tá pronto e você tem uma boa guia e você já tá acumulando experiência, é muito difícil você errar. Mas se você ainda não tá pronto, não tá familiarizado com o treinador e tem que fazer algo assim forçado, é muito mais fácil de você errar. Então, o profissionalismo e o autoconhecimento do atleta também conta muito. Perfeito. E hoje o nome Gisele se tornou uma marca, né, Sim. Gisele? Como que é administrar essa vida de atleta, de influência? Porque não foi do dia para a noite, mas as coisas Tomando maiores proporções. uma proporção gigantesca, Sim. por assim dizer, né? Em que momento que tu parou e olhou assim, caramba, olha quem que eu sou? Tu já, desde sempre da tua essência, tu já sabia que tu é essa mulher que tu sempre... que tu é hoje, mas assim, a que ponto tu chegou assim, caramba, olha onde é que eu cheguei, quem eu me tornei, teve um ponto de virada, assim, tu parou pra eu acho que quando eu me mudei para Dubai, assim, que eu vi o respeito das pessoas por mim, a admiração, o quanto as pessoas acreditavam em mim, assim, eu comecei a me enxergar mais como uma top atleta, uma atleta de nome mundial, e também quando eu comecei meu relacionamento com o William. Ele foi um espelho, assim, pra mim, de mostrar o quão capaz eu sou. E uma pessoa que me apoiou naquilo que eu mais precisava, que era desenvolver a parte do meu marketing. Ele é muito criativo, muito esforçado. Então, eu vinha com a ideia, ele já mandava pra um, pra outro, já fazia uma logo, já criava um vídeo. Daqui a pouco já me mandava uma arte. Então... é muito importante ter alguém que te apoia e que te mostra todos os dias o quanto tu é capaz, porque sozinha estava muito difícil. Realmente, o trabalho de influências, as pessoas acham que é só fazer foto e vídeo e ganha as coisas de graça. Não. É muito trabalho, é muito investimento. Agora a gente está investindo até com uma empresa para fazer toda essa captação de imagem, de foto, de vídeo. Então é uma rotina puxada. Eu tenho que continuar treinando, eu tenho que continuar fazendo cardio, até porque eu vou estar mostrando o meu físico, né? E isso faz parte da minha vida. E eu, às vezes, preciso de descanso, mas tem que tomar ali uma cafeína extra, uma cafeína, um energético e seguir ali trabalhando. Então, a vida de influencer é muito legal, mas não é só flores como o pessoal vê, não. É bastante dedicação. Hoje também hoje é prova disso. Tava numa correria absurda e ainda conseguiu chegar para estar aqui com a gente. Obrigado. Hoje também, né? Graças a Deus. Deu pra vir, né? Isso é bom, na verdade, porque tu tem que provar todos os dias pra ti mesmo que tu é capaz. E faz parte do fisiculturismo. E faz parte da minha vida hoje tá quebrando os meus próprios limites. Obrigada. E teve que momento, assim, só pra gente pontuar, assim, eu me tornei que hoje a tua imagem é gigantesca. Tu teve esse ponto de virada, assim, Gisele, foi depois do Mr. Olímpia, para ter toda essa percepção mundial, a gente pode falar, né, querendo ou não. Eu acredito que sim. Foi depois do Mr. Olímpia. Que te abriu as portas, assim, para essa proporção toda que tu tomou. Sim, porque para ser Mr. Olímpia é muito difícil. Não é fácil. É 1 em 1 milhão. Então, acho que depois do Mr. Olímpia foi que realmente o mundo começou a me ver com outros olhos, que eu comecei a chamar atenção. Porque até então, quando você participa de campeonatos em países específicos, às vezes a região ali específica sabe, né? Mas o Mr. Olímpia eu acho que é o ponto-chave de virada na minha história, com certeza. É o maior campeonato, né, do mundo, o maior campeonato do mundo, ali mundial. É a Copa do Mundo do fisiculturismo, né? E quais são os teus planos já para 2025? Então, trabalhar no nosso marketing, né, crescer a nossa consultoria, melhorar o nosso atendimento ainda mais pessoal lá em Dubai, né? Agora eu tô levando o William também para fazer parte aí dessa jornada comigo. Roubou meu treinador, mas tudo certo. Então, melhorar isso e focar nos nossos negócios, na nossa família, na construção do que a gente vai fazer para o nosso futuro. Esse ano de 2025 promete ser um ótimo ano. Tô bem empolgado, assim, em nome de Jesus vai ser.
e quero melhorar o meu físico para apresentar algo ainda melhor no Olímpia. Sem dúvidas, eu quero subir posições. Estou muito feliz com o 5º lugar por 2 vezes, mas eu sei que eu sou merecedora demais e eu vou buscar esse mais. Vai dar certo. Com certeza vai trazer o troféu para casa, né? Amém. Amém. Tomara que seja o mais rápido possível, né, Gisele? Mas é no tempo de Deus, ele já sabe. E fora a parte de atleta, como vocês estão... Eu conheço um pouquinho mais da particularidade de vocês estão indo com um projeto novo também, prestando serviço para outras pessoas. Como é que está essa preparação, conciliar tudo isso? Porque tem a Gisele atleta, tem a Gisele que é influencer, e tem essa parte que é a empreendedora também, que como conciliar tudo isso? Então, ter uma boa programação, né? Fazer uma boa orientação do que vai ser feito, quando vai ser feito. Uma programação financeira também para ter segurança, porque isso para mim sempre foi muito importante. Todo passo que eu vou dar, isso eu aprendi com a minha avó. Minha filha nunca deu um passo maior do que a sua perna. Então eu procuro deixar minha perna bem longa para conseguir dar um passo grande. Que querendo ou não, né, se a gente não tem uma boa reserva financeira para fazer as coisas, dificulta também pra gente se sentir confiante e estável. Às vezes a gente não vai ter que meter a cara, né, que acontece com todo empreendedor. Mas quando se trata de morar em outro país e ver fora, você tem que ter, querendo ou não, uma certa segurança. Então eu trabalhei esses anos nesse planejamento, né? Até as competições que eu venci, graças a Deus, me deixaram um bom valor financeiro. Então agora é a hora de investir esse valor com sabedoria. A gente está fazendo toda uma programação para isso. E se preparar o máximo possível para qualquer adversidade, né? Com Deus tudo fica mais fácil. Então a gente vai se manter muito firme na fé, que isso faz parte do nosso projeto. Até, quem sabe, abrir um grupo de oração na nossa casa, que é algo que a gente está pensando em fazer, para continuar firme na palavra. Aqui em Balneário a gente vem sempre na igreja. Até o Will passou pelo batismo dele esse final de semana. Já vou abrindo aí algo particular nosso, que é muito bonito, que eu acredito que Jesus tem que ser pregado e falado em todos os lugares. Então, a transformação de vida que a gente vai ter agora depende 100% dele. Então, eu estou entregando tudo nas mãos dele, fazendo os planos com ele para que a gente possa ser bem-sucedido. E a programação é, assim, tentar cumprir o máximo possível o que a gente prometer fazer. Porque, às vezes, como eu fiz esse ano, você quer colocar coisa extra porque vai ser um bom prêmio em dinheiro. Isso é uma coisa que eu aprendi. Não trabalhe pelo dinheiro. O dinheiro, ele é a consequência. Mas se você trabalhar correndo atrás do dinheiro, o dinheiro vai acabar fugindo de você e você vai ficar cansado. Então eu me senti assim, correndo atrás do rabo esse ano. E no próximo ano eu não vou cometer o mesmo erro. Porque não precisa. Graças a Deus tem formas de fazer dinheiro e não precisa estar ali se desgastando. Se você está cansado, respeita o corpo. Então isso eu aprendi. Para o próximo ano esse vai ser a programação. Respeitar o que foi combinado. Para que tudo dê certo e que eu não me canse por algo que não tem necessidade. Perfeito. Acho que 2025 vai ser um pouquinho mais fácil, né? Tendo uma companhia especial que tu tá levando para Dubai. Graças a Deus. O sentimento de vocês é só de ver vocês dois se olhando assim já é contagiante, para falar bem a verdade. Eu acompanho essa história desde um pouquinho antes, né? Pela parte do William, assim, ver o brilho no olhar de cada um de vocês olhando um pro outro, não tem... a gente veio pra somar um na vida do outro, né? Eu vejo que eu e ele, a gente é amigo já desde 2018, né? 2018, então assim, há muitos anos de admiração sem mesmo ser relacionado um com o outro, mas eu acho que o que mantém uma relação firme e forte é a admiração pelo outro, e a gente só veio pra somar. Nosso objetivo um pro outro é fazer bem e ver o outro crescer, assim. Então, não tem como não dar certo, né? Sempre apoiando um outro, mesmo que como amigos, e hoje podendo ter esse convívio mais próximo, ele já faz parte de mim, assim. É uma pessoa que é essencial pra minha vida. Perfeito. Gisele, tem mais alguma coisa que queria dizer pra quem nos assiste? Eu vou deixar um recado para as pessoas que estão assistindo, então, porque como eu vim daqui de Santa Catarina, de Rio do Sul, de uma cidade pequena, e comecei tudo do zero, sem patrocínio, sem nada. Às vezes muitas pessoas vêm e me perguntam, né, como eu consigo um patrocínio? Como me torno como você? Então, assim, tudo é possível. Basta você acreditar e trabalhar duro.
Nunca desistir dos sonhos, ter muita fé em Deus, respeitar a sua família, respeitar as pessoas ao seu redor. Esse esporte às vezes é muito egocêntrico, as pessoas acham porque tem um físico bonito, elas são deuses, né? Você não é um deus, você é um humano e você tem que respeitar a sua condição de humano e ser gentil com as pessoas. Às vezes a gente tá num dia ruim, zero carbo, mal-humorado e acaba desrespeitando quem a gente mais ama e quem mais auxilia no processo. Falo por experiência própria. Repense as suas atitudes, não que isso nunca vai acontecer e que não possa acontecer, mas tome cuidado e cuide muito das pessoas que estão ali te apoiando ao teu redor, porque não é todo mundo que apoia, não é todo mundo que tá ali e ninguém vai ficar ali para sempre. Então não adianta de nada você ter um monte de troféu na sua prateleira e não ter nenhum amigo ou nenhum familiar para contar. O esporte é muito lindo, mas faça da sua vida muito mais do que apenas um palco. Seja uma pessoa exemplo em todos os âmbitos da sua vida. E é isso. Perfeito, depois disso não tem nem mais o que eu falar, né, pessoal? Só falar de quem tá, graças a Deus, fortalecendo a gente. Tem um presente para a Gisele, tá? Obrigada. Presente da La Catrina e Olha da que Iron top. Honey, que é uma empresa de mel legal pra caramba. Mandar um abraço pro Igor também, que ele é fera demais. Para quem quiser dar uma olhadinha depois no site da La Catrina também tem drop novo junto com a Dragons, uma collab que está sendo desenvolvida e está entrando agora no site da La Catrina, então aproveita para conhecer. Obrigada. E é isso, Gisele. Muito obrigado Quero agradecer pelo de convite. coração, espero que tu goste do presente, depois me conta Tá bom, também. pode deixar. E te agradecer de coração pelo tempo, eu sei a correria que vocês estão para poder dar certo, porque vocês já estão embarcando, então só te agradecer pelo momento, pelo tempo e por toda a experiência que transmitiste. Obrigada a você também. Desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado. Que 2025 seja um ano muito próspero para nós. Perfeito. Pessoal, esse aí foi o segundo episódio do La Fuerza Talks. Valeu!